questão de número 17. Nossa, que questão bem grande. Então você vai ter que acompanhar aí no seu material. Na questão 17 eu separei então o tema referente a cartas precatórias. O que é precatória? Para você entender. Eu estou em Porto Alegre hoje, tá? Então nós temos aqui a comarca de Porto Alegre. Suponhamos que uma diligência deva ser cumprida na cidade de Santa Maria. Mas o juiz competente para julgar a causa é o de Porto Alegre. Então, exemplo, oitivo de uma testemunha em Santa Maria. Então, nós temos uma carta precatória. Precatória. Juiz de precante, de preca para a autoridade de precada, que é o juiz que vai cumprir apenas aquela oitiva de testemunha. Dentro do Brasil, a gente chama de precatória. Fora do Brasil, a gente chama de rogatória. Então, para ouvir uma testemunha lá nos Estados Unidos, no Chile, no Iraque, no Japão, a gente manda uma carta rogatória, que aí é um outro procedimento através das relações diplomáticas, tá certo? Então, fora do Brasil, rogatória. Dentro do Brasil, precatória, tá certo? Então, diz aqui... questão de número 17. 17, então, em relação às cartas precatórias. Separei para vocês os artigos 765 até o 767 para olharmos em relação a essa situação. O distribuidor da carta da comarca deprecada, lá de Santa Maria, no meu exemplo, ou a quem suas vezes fizer, deverá comunicar, através de ofício, ao juiz deprecante, aqui de Porto Alegre, a data da distribuição e a vara para a qual foi distribuída. Correto. Então, o exemplo, eu estou em Porto Alegre, o juiz da vara de Porto Alegre mandou ouvir uma testemunha em Santa Maria. Então, lá o distribuidor, ao receber a carta deprecada, comunicará, olha só, através de um ofício ao juiz deprecante de Porto Alegre, a data da distribuição lá em Santa Maria e a vara para a qual foi distribuída. Beleza, corretíssimo a alternativa. Letra B. O magistrado dará prioridade ao cumprimento da carta precatória. O magistrado de Santa Maria, meu exemplo, dará então prioridade ao cumprimento da carta precatória, abreviando sempre que possível a pauta extraordinária, vírgula, com o objetivo de sua pronta devolução. Não é a pauta extraordinária, não existe pauta extraordinária. Existe a pauta do dia a dia, chamada pauta ordinária. Portanto, erro. E aí você vai encontrar, inclusive, essa resposta da questão 17, lá no artigo 766. Letra C. O escrivão executará, após despacho, todas as providências para o cumprimento da carta lá em Santa Maria, incumbindo-lhe a citação das partes e seus procuradores da data da audiência. Ó. Os caras de Santa Maria lá, eles nem sabem que existe esse processo. É a primeira vez que eles estão tomando informação sobre isso. Tá? E aí, bem como a intimação e a requisição de testemunhas e dos réus presos nos precatórios inquisitoriais. O que acontece em relação a essa situação da parte da precatória? Diz assim, ó, o escrivão executará após despacho todas as providências para o cumprimento da carta, incumbindo-lhe a intimação das partes e seus procuradores da data da audiência, bem como a intimação e a requisição de testemunhas e também dos réus presos nos precatórios inquisitoriais. Veja que a própria consolidação, uma hora, ele não adota um sistema lógico, né, de que de início a citação e os demais atos são intimações. Aqui de início ele já intima as partes e seus procuradores dizendo, ó, a data da audiência será tal dia. Se quiser comparecer, compareça. Tá? E a intimação e a requisição de testemunhas. Tá? Então, bem da verdade, essa questão está errada porque aqui no lugar de citação é intimação. Não é citação, é intimação. Tá certo? Intimação. Eu, Cristiano, se eu fosse fazer uma consolidação, eu faria um padrão comum para tudo, né? Citação no início, resto de intimação, tá?
Portanto, está errado a letra C. Letra D. Na carta rogatória, agora você já sabe que rogatória é para fora do Brasil, em que o acusado for domiciliado ou estiver recolhido ou estabelecido ou em estabelecimento prisional na comarca de Precante, exemplo Santa Maria, a sua intimação pessoal para a audiência será solicitada pelo juiz de precada. Na verdade, não é carta rogatória, é carta precatória. Precatória dentro do Brasil. E, portanto, está errada. Se você olhar o artigo 767, parágrafo 1º, fala em carta precatória dentro do Brasil. Letra E. Se a carta precatória recebida estiver acompanhada de peças necessárias, será oficiado ao juízo de Precante, que é o Porto Alegre, solicitando a remessa das mesmas. Olha a lógica. Ó. Se a carta precatória que foi para Santa Maria estiver acompanhada das peças necessárias, qual o motivo de abrir uma diligência e chamar Porto Alegre para pedir as documentações? Não está errado, né? Então, seria o seguinte, ó, se a carta precatória recebida não estiver acompanhada das peças necessárias, aí sim, ó, eu chamo o juiz de Porto Alegre e pergunto, cara, olha só, está faltando um documento aqui, tá? Então, portanto, letra A de Argentina na questão do número 17.